bom. Então, boa noite a todos, né? Nós vamos dar seguimento, então, às nossas aulas teóricas aí da UTI, né? Que, como primeiro tema, a gente escolheu a abordagem dos cuidados paliativos na UTI. Na semana passada, a gente teve uma introdução, né, com a Paula, os conceitos, definições e aplicabilidade dos cuidados paliativos na UTI. E agora vamos dar seguimento, né? Abordaremos, então, a ferramenta essencial, indispensável para a implementação e efetividade dos cuidados paliativos, que é a comunicação. Não é à toa que a comunicação vai levar uma aula inteira, né, Carol? Para ela, quando bem feita, ela pode ser a chave de sucesso, né? De uma relação, né, bem estabelecida, de confiança entre a família, o paciente e a equipe assistente. Mas quando ela é feita de maneira equivocada, ela pode ser a fonte geradora de maiores problemas, né? A gente sabe que o CTI é uma grande fonte geradora de problemas, né, de conflitos relacionados ao fim da vida, né? E isso pode resultar em tratamentos fúteis, tratamentos deletérios, que vão prolongar o sofrimento do paciente, dos familiares e até mesmo trazer problemas de origem ética e legal para a equipe assistente. Nós que trabalhamos na UTI sabemos da grande dificuldade da comunicação das más notícias, né? Como é difícil comunicar uma má notícia de maneira empática, não violenta, né? Com o curto tempo que a gente tem no plantão para fazer isso, muitas vezes à beira-leito. Então, a gente sabe da importância e da dificuldade dessa comunicação dessas más notícias. Ainda mais para nós, profissionais de saúde, que somos treinados para tratar a doença e não o doente. Então, isso é uma habilidade muito difícil de ser desenvolvida aí ao longo dos anos de prática, né? Da médica, de enfermagem, né? De todas as equipes multidisciplinares que fazem assistência do doente. Então, é preciso entender que essa comunicação, além de uma ferramenta indispensável à nossa prática diária, que inclusive pode ser não verbal, né? Até a maneira como que a gente gesticula a dar uma notícia vai modificar a maneira com que o familiar e que um paciente vão né, entender e processar aquela notícia. Né? Então, deixa eu mutar. Para que vocês atendam esse paciente no intuito de tentar resolver. Desculpa. Então, assim, até a maneira como a gente, né, expressa aquilo em gestos vai alterar a percepção. Então, essa comunicação, ela para ser efetiva, ela depende de estratégias, ela depende de técnicas que vão ser e o desenvolvimento mesmo de habilidades, né, que tem que ser desenvolvidas, e isso que vai ser abordado nessa aula hoje, né? Hoje, então, nós vamos receber a doutora Carolina Valadão, ela é médica geriatra, né, pós-graduada em cuidados paliativos, e faz parte da equipe de cuidados paliativos do HGIP, da Paliare. Mais uma vez agradeço a presença, a disponibilidade de vocês e a grande, né, o abraço, vocês sempre abraçam aí os projetos do CTI. Mais uma vez agradeço e passo a palavra então a você. Obrigada, Marcela, com uma introdução maravilhosa dessa, né? Já fez um grande apanhado aí do que vai ser a aula, né? Dos principais pontos. Então, vamos lá, de um tema tão importante. Então, como você mesmo disse, falar de comunicação em uma aula é um grande desafio mesmo, porque é uma habilidade a ser aprendida a longo prazo, né? Então, eu vou tentar trazer aqui alguns pontos mais importantes e uma aula mais prática. Então, se tiverem dúvidas, perguntas, estejam à vontade aí, que esse que vai ser o objetivo dessa aula, tá? Então, hoje a gente vai falar dessa prerrogativa que nos determina enquanto seres humanos, nos caracteriza como seres de relação, e que, ao mesmo tempo, tem um grande paradoxo, né? Porque ela é natural, inata, teoricamente a gente nasce sabendo nos comunicar, e, ao mesmo tempo, é uma unidade super complexa que precisa ser aprendida. Então, comunicação eu conceituo como uma competência complexa que transcende o saber técnico científico e é composta por habilidades subjetivas envolvendo atitudes, comportamentos, pensamentos e sentimentos. Então, não basta para eu me comunicar bem eu ter habilidades técnicas de comunicação. Eu tenho que aliar a isso habilidades humanísticas, habilidades de inteligência social. Né? Eu destaco aqui a grande importância da comunicação como uma habilidade básica para uma boa assistência em saúde,
Todo mundo já sabe da grande importância que é de se comunicar bem, especialmente nos cuidados paliativos. Então, a comunicação ela é um dos pilares dos cuidados paliativos, porque nós lidamos com pessoas diante de grandes sofrimentos, né? Sofrimentos físicos, psíquicos, sociais, espirituais, existenciais e tantos outros. E para a gente conseguir fazer um bom trabalho, a gente precisa conseguir comunicar bem com essas pessoas, a gente precisa conseguir acessar essas pessoas, né? É um instrumento absolutamente indispensável para a construção de uma relação verdadeira de cuidado, de fortalecimento da relação médico-paciente-família. Além disso, ela é fundamental para uma assistência satisfatória, não só para o paciente familiar, mas também para a equipe de saúde, né? Uma comunicação bem feita, a gente traça um plano de cuidados bem feito, alinhado e de acordo também. Não. Tem um áudio aberto? Você aqui, ó. Tudo bem, e você? Você tá iPhone de Ebert. Você também entrou, então? Isso. Então, a boa comunicação permite a elaboração de um plano de cuidados consistente, com objetivos, valores, preferências do paciente e da família, e impacta diretamente na adesão ao tratamento e, consequentemente, no controle dos sintomas e qualidade de vida. Então, o que é a comunicação de notícias difíceis, né? Antigamente falava-se má notícia, hoje o cuidado paliativo está mudando um pouquinho esse conceito para, ao invés de má notícia, notícias difíceis, né? Então, é qualquer informação que possa alterar drasticamente a visão de um paciente sobre seu futuro. Então, não só no momento do diagnóstico, mas também no decorrer da evolução da doença, né, diante de resultados não esperados. E depende também da expectativa do familiar e do paciente em relação àquele diagnóstico, em relação àquela doença, como ele se sente realmente, se tem suspeita dessa notícia ou não. E não é fácil, né, gente? É uma das habilidades mais difíceis que tem. Eu vou falar um pouquinho da parte técnica de comunicação rapidamente, tá? Então, as bases para uma boa comunicação. Primeiro, a gente precisaria saber os elementos do processo de comunicação, emissor, receptor, canal, mensagem. Eu não vou trazer esses conceitos muito técnicos aqui hoje, tá? Eu vou destrinchar os pontos mais importantes dos demais itens. Tipos de comunicação, verbal, não verbal, princípios da comunicação e as técnicas da comunicação. Primeiro, os tipos de comunicação. Temos a comunicação verbal e não verbal. A verbal, a fala ou escrita, e a não verbal, que engloba a maior parte da nossa comunicação, né? Esse livro aqui, bem bacana, que fala, que chama O Corpo Fala, ele traz, né, 55% da nossa comunicação não verbal, é com sinais do corpo, né? São expressões faciais, são gestos, é uma postura. 38% da comunicação é feita com sinais paralinguísticos, então é o tom da voz, a velocidade com que as palavras são ditas, o seu posicionamento frente a esse familiar. Então, a sua comunicação começa aí, né? Da sua postura. E só 7% da comunicação vem pelas palavras, né? Então, prestar bastante atenção na forma como a gente está comunicando. Então, a maior parte, como eu já falei, da nossa comunicação é não verbal, modalidade da voz, forma e aparência do corpo, uso do espaço pelo indivíduo. Então, trazendo aqui um pouquinho da experiência do CTI, né, de interconsultas, eu apropriei daquela salinha ali da assistência social, que foi a salinha, né, para fazer reunião familiar, e prestar atenção na forma como a gente se comunica também nesse ambiente, né? Então, cadeiras viradas para o paciente e não no computador, né? Ficar atento ao que o familiar traz para você, né? De história, a linguagem do toque, do corpo, né? Ficar atento, porque o seu sentimento tem que estar de acordo com o que você está passando e transmitindo, né?
porque o corpo fala, né? Então a gente precisa ficar atenta a isso. Eu trouxe aqui que existe até um estudo, né? O psicólogo Paul Ekman que traz o estudo das expressões faciais e das emoções, inclusive durante a pandemia com a máscara, ele traz, né, a expressão do olhar, né? Que o olhar já mostra o seu sentimento em relação àquela notícia, àquela conversa, né? Aquele momento. E eu trouxe aqui uma analogia para a gente compreender um pouquinho do que é essa comunicação não verbal, né? Eu acredito que todos já tenham feito um ultrassom na vida, né? Então, qual que é o nosso sentimento ali como paciente do médico fazendo ultrassom? A gente fica de olho no rosto do médico, não é isso? A gente fica ali tentando adivinhar se ele está achando alguma coisa estranha, se ele vai demonstrar algum tipo de emoção ou não. Então, é da mesma forma como o familiar e o paciente avalia a nossa postura diante de uma comunicação de má notícia. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Princípios da comunicação. Aí eu trouxe essa frase bem legal que eu gosto. Olha, entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, existe um abismo enorme, né? Então, um dos princípios da comunicação é a transpessoalidade. O que é isso? É a empatia, né? O conteúdo da mensagem que eu quero fornecer, ele está diretamente relacionado ao referencial cultural da pessoa. Por isso, é necessária essa transpessoalidade, né? A pessoa que vai receber a mensagem, esse familiar que vai receber a mensagem, ele tem a sua vida, o seu contexto social, cultural, econômico, familiar, e ele traz consigo uma bagagem enorme ali de fatores que podem influenciar em como ele vai interpretar a mensagem, né? Então, primeiro, antes de você partir para a comunicação, você precisa conhecer a biografia do outro, conhecer o espaço do outro, a vida do outro. Eu acho que a Flávia levantou a mão. Quer falar, Flávia? Bom, acho que não, né? Bom, o outro princípio da comunicação eu coloquei como simplicidade. O que é isso? Para nos comunicarmos bem, não precisamos usar termos técnicos difíceis, né? Podemos ser simples na comunicação. Não é a quantidade de palavras corretas ou difíceis pronunciadas que te faz um bom orador, mas é a simplicidade para comunicar bem e com qualidade as ideias que você transmite ao público. Então, sempre pensar nisso, né? A gente não precisa usar termos técnicos, né? Quanto mais simples nós formos, melhor essa comunicação, né? E o silêncio, vamos usufruir bem desse silêncio. O silêncio fala, o silêncio é terapêutico. Então, quando a gente transmite uma mensagem, muitas vezes a gente dá notícia e a gente aguarda. Esse silêncio, ele pode significar muita coisa, né? Pode passar muitas mensagens. Ele pode significar que o familiar entendeu, ou que o familiar está digerindo aquela mensagem, ou ele pode significar que ele não recebeu a mensagem que você trouxe. Então, quando você está nesse silêncio, perceba a expressão facial desse familiar, perceba os gestos, e aí você vai saber conduzir esse silêncio, tá? E aí eu trouxe a frase aqui de Fernando Pessoa também, que fala: existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que às vezes ele se transforma na mais perfeita das respostas. Isso é muito verdade, a gente vê isso na prática. Um pouquinho sobre as técnicas de comunicação. Existem algumas técnicas, né? Eu vou tentar destacar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, a técnica de expressão, né? Que vai ajudar o paciente a
colocar a falar o que ele está sentindo e falar um pouquinho sobre os desejos e expectativas, né? Então, dentro dessa técnica, temos o silêncio terapêutico, como eu disse, a escuta ativa ou ouvir reflexivamente, verbalizar aceitação, verbalizar interesse. A gente tem que ter interesse pela mensagem que o outro está trazendo também, né? A comunicação, ela é um processo, né? A gente emite, mas a gente também recebe. E precisamos ter interesse para construir esse vínculo com o paciente. Fazer perguntas, devolver perguntas feitas. Então, isso é muito interessante, né? Muitos pacientes, eu que trabalho mais no ambulatório atualmente, na enfermaria, eles questionam para mim assim, doutora, eu tenho câncer, é isso? Então, uma das técnicas é você devolver a pergunta, né? Por que você está achando que você tem câncer? Por que você está me fazendo essa pergunta? O que você acha? O que você está sentindo? Muitas vezes eles perguntam já sabendo a resposta. E da mesma forma como um familiar, né, com um paciente no CTI, eles perguntam, olha, doutora, meu pai está com uma doença grave, meu pai está grave. Eles já estão percebendo o contexto, né? A gente pode validar isso e fazer técnicas de clarificação, que é estimular comparações, solicitar que esclareça termos comuns e descrever eventos lógicos em sequência lógica. Então, uma outra técnica interessante dessa sequência lógica, principalmente no CTI, né, que o paciente já chega ali, muitas vezes com tempo de internação mais prolongado, então buscar resgatar essa sequência lógica dos eventos, do filme da fragilidade desse paciente, né, das intercorrências clínicas ao longo do tempo, e buscando essa fragilização. E a técnica de validação, que é repetir a mensagem do paciente e pedir para repetir o que foi dito, fazer um resumo do conteúdo ao final. Então, ao final de cada conversa, é interessante fazer um resumo da conversa para fechar, para fazer o elo final. E a outra técnica interessante é você perguntar para o familiar o que ele compreendeu daquela conversa. A escuta ativa e a comunicação compassiva, né, é um tema bastante falado hoje em dia nos cuidados paliativos, é a comunicação compassiva, que é justamente você compreender o momento do outro, né, compreender as emoções, os sentimentos, a fragilidade do outro em receber uma mensagem, e você comunicar com compaixão, com empatia. E eu destaquei aqui que comunicar não é um evento, é um processo. Então, muitas vezes, nós vamos fazer uma comunicação no CTI e a gente não vai conseguir tomar decisões em uma reunião familiar, né? Porque comunicação não é um evento, comunicação é um processo, precisa de tempo. Por isso, a importância de iniciar uma comunicação no CTI de forma precoce. Então, vamos lá, comunicação na prática. Primeiro, eu convido vocês a refletir um pouquinho comigo, tá? Vamos imaginar que todos nós estamos num voo, estamos dentro do avião, e esse voo começa com uma turbulência muito forte. E aí, de repente, o piloto aciona lá no microfone e fala no microfone: pessoal, estamos com voo com turbulência. Qual é a melhor altitude para eu colocar o avião nesse momento? 10 mil pés, 20 mil pés ou 30 mil pés? Olha, eu confesso que eu ia ficar desesperada, porque eu não entendo nada de avião, né? Uma outra situação, um idoso com falta de ar intensa. E aí o médico pergunta: você quer que entuba? Você quer que leve para o CTI? Eu me colocando no lugar de um familiar que não entende nada de medicina, né, está fragilizado, eu ia querer desaparecer nesse momento.
né? Porque eu não queria me sentir responsável por essas decisões, que são técnicas, que são decisões médicas. Então, como que a gente vai se comunicar na prática com essa família e com esse paciente? Muito importante a gente diferenciar o que é decisão compartilhada e decisão delegada. A decisão delegada é essa pergunta direta. Quer que intuba? É para intubar? É para dialisar? É para ir para o CTI? É para começar novo antibiótico? Essa decisão delegada, ela não deve ser feita em momento algum. A decisão é técnica, né? A decisão é médica. O que é feito uma decisão compartilhada, né? Que a gente reconhecer os valores da família e do paciente diante de uma reunião familiar bem estruturada. A gente vai buscar esses valores, buscar esses desejos e avaliar qual que seria a melhor decisão para esse paciente. E um outro ponto importante que eu coloquei aqui embaixo é reconhecer as limitações, tanto da família quanto do profissional de saúde. Precisamos compreender os dois lados, né? O lado da família e o lado do profissional da saúde. Precisamos conhecer as limitações dessa família. O IPSENG, principalmente, lida com famílias de todos os tipos, né? Tem famílias diversas, pacientes diversos, com contextos socioeconômicos, culturais, religiosos, né? Variados. Então, a gente precisa primeiro conhecer essa família, conhecer os valores de cada família e de cada paciente. E reconhecer as suas limitações para esse compartilhamento também. E as limitações do profissional de saúde, nós devemos olhar para dentro de nós e compreendermos que se a gente não estiver bem, se não for um dia bom, gente, não faça comunicação. Porque vai ficar uma comunicação truncada, vai cortar o vínculo da família e do paciente, isso vai trazer insegurança e vai colocar em risco esse paciente, em risco de distanásia. Um outro ponto importante é diferenciar o que é reunião familiar e o que é a notícia do CTI que vocês fazem diariamente, né? Eu coloquei aqui boletim diário. A reunião familiar é um evento que deve ser feito com os principais cuidadores desse paciente e de forma agendada, com tempo, num ambiente calmo, tranquilo, né? E que esse profissional esteja preparado para fornecer a notícia e lidar com a emoção do outro, e lidar com a troca do outro. E é importante falar que as decisões das reuniões familiares, elas têm que estar alinhadas com todos os profissionais de saúde, para que no momento do boletim diário, esse profissional de saúde, ele faça uma comunicação bem feita também nesse momento, que esteja alinhado com as decisões do plano de cuidado. Então, o que eu trouxe aqui de desafios? Desafios considerando a família. Imagina uma família com um paciente, com um pai no CTI, que é um ambiente temido por muitos, né? Esse familiar, ele está diante de médicos totalmente desconhecidos, né? Muitas vezes você tem um familiar no CTI e deixa lá seu familiar sendo cuidados por médicos que você nunca viu, que você não conhece, você não tem vínculo com essa equipe, né? E, na maioria das vezes, né, com uma condição ameaçadora à vida. E aí eu trouxe esse artigo que fala sobre morrer com dignidade no CTI, que é justamente isso. Quando a disfunção orgânica, né, da doença crítica desafia o tratamento, quando os objetivos do cuidado não podem mais ser alcançados, ou quando o suporte de vida provavelmente resultará em resultados incongruentes com os valores dos pacientes,
Os médicos da UTI devem garantir que esse paciente morra com dignidade. E aí, esse morrer com dignidade vai depender do valor do outro. E a comunicação clara e sincera é um determinante da satisfação da família com os cuidados de fim de vida. Esse outro estudo publicado aqui na CHEST fala sobre as reuniões familiares no CTI. E ele coloca a importância dessas conferências, dessas reuniões, que as conferências elas têm como objetivo comunicar o diagnóstico e o prognóstico, trazer à tona os valores do paciente, avaliar a compreensão da família e esclarecer os objetivos do tratamento. E a boa comunicação na UTI reduz o sofrimento familiar, reduz o tempo de permanência na UTI e a intensidade do tratamento. E esse outro estudo que eu gosto muito, eu queria até trazer mais pontos dele, mas eu achei que ia ficar muito extensa a aula, então quem quiser, fica aí a dica para vocês lerem, que fala sobre os cuidados de fim de vida, a comunicação dos cuidados de fim de vida na UTI. E ele fala o seguinte, que tem um estudo, que eu até coloquei aqui embaixo, de 2003, que recomenda a realização da conferência familiar nas primeiras 72 horas de admissão no CTI. Mas ele coloca, mais recente, que o ideal é ser feito nas primeiras 24 horas. Porque nessas 72 horas, o paciente já pode ter sido submetido a procedimentos que talvez não vá de encontro ao valor dele. Então, o ideal seria uma conferência familiar, uma reunião familiar nas primeiras 24 horas de admissão no CTI. E aí eu coloco aqui uma sugestão, né, para ferramentas de triagem, para fazer realmente essa reunião nesse período. Para ter aí, eu sugiro, né, uma ferramenta de triagem, que eu acho que o CTI já está empenhado nisso, né, que vai trazer o quê? Uma avaliação da acurácia diagnóstica desse paciente, para, assim, programar a reunião e traçar um plano de cuidados. E quando mais, né, eu posso fazer uma conferência familiar? Então, o paciente foi admitido no CTI, eu fiz uma reunião, e por aí para? Não. Eu posso fazer outras reuniões familiares, quantas forem necessárias diante do processo de adoecer. Então, eu posso fazer quando houver mudança do quadro clínico, quando tiver necessidade de tomada de decisões, quando tiver suspeita de alguma comunicação truncada, algum telefone sem fio, tá? Quando a equipe achar necessário e quando a família pedir. Esse estudo ainda fala que 54% dos familiares não compreendem o diagnóstico, tratamento e prognóstico na primeira comunicação. Então, por isso a importância de fazer outras conferências familiares, a importância de compreender a comunicação como um processo e não como um evento. A compreensão é prejudicada quando as reuniões familiares duram menos de 10 minutos, então tem que ter tempo, né? Tem que dispensar um tempo realmente para as reuniões. Ele fala também que os intensivistas tendem a discutir o tratamento de maneira protocolar e roteirizada, focada na doença e nos procedimentos. E eu incluiria ali não só intensivistas, mas eu acho que qualquer médico, porque nós fomos treinados assim durante a faculdade inteira, né? Protocolo de ressuscitação cardíaca, protocolo de sepse, né? Protocolo de VM, protocolo de prona. Então, somos muito protocolares. E no cuidados paliativos, a gente vai contra isso, né? A gente vai ao oposto disso, né? Porque a gente vai buscar quais seriam os principais e os melhores, os mais adequados procedimentos para cada paciente, considerando valor, considerando fragilidade, contexto de vida e desejos. E 40% dos familiares percebem conflitos dentro da equipe da UTI, entre médicos e não médicos. Isso é um ponto muito importante. A maioria dos problemas
entre conflitos, né, entre equipe, entre equipes, entre familiar e equipe, é de comunicação. Então, quando a gente tem um conflito, marcar reunião familiar, tá? Sempre, sempre precisa esclarecer isso. Então, vamos lá, eu coloquei alguns termos aqui que são inadequados durante uma comunicação no fim de vida na UTI. E termos que eu coloquei aqui são termos muito comuns da gente escutar, né? Por exemplo, a gente fala para o familiar, não vamos investir mais. Vamos ver até que ponto vamos chegar. Vamos suspender, vamos retirar, vamos limitar medidas ou suporte. A pergunta, né, muito presente, quer que faça tudo? Ou uma frase, não, esse paciente é só paliativo. Ou não vamos investir, né, que vai de encontrar, não vai invadir, e uma coisa não significa a outra. Então, a gente tem que ter muita atenção, gente, nas palavras que são usadas durante essa comunicação. Palavra, não vamos investir mais. Isso traz angústia para esse familiar, isso traz uma sensação de abandono desses cuidados, abandono desse paciente. E é totalmente o oposto do que o cuidado paliativo traz, né? O cuidado paliativo traz cuidados próximos, dignos, né? Que é completamente o oposto. Então, é risco de distanásia, é risco de medidas não proporcionais, risco de desconforto e insegurança. Precisamos focar em entender o filme da funcionalidade e valores de vida de cada paciente. E a indicação de cuidado paliativo, ela é técnica, tá? Ela é técnica, então a indicação é médica. A decisão, ela pode ser compartilhada ou pode ser informada. A decisão, ela é compartilhada em alguns momentos em que existem possibilidades terapêuticas, tá? Ou ela é informada naquele paciente que está intratável, né? Então, cuidado paliativo não é naquele paciente que está intratável nas últimas horas de vida. Esse paciente, ele vai falecer. Então, a gente precisa informar apenas esses familiares, né? E ao contrário de outros pacientes, que a gente precisa compartilhar decisões, que são pacientes que têm ali possibilidades terapêuticas e que a gente precisa definir qual vai ser a mais adequada, considerando os seus desejos e expectativas. E uma coisa importante que eu vejo muito na prática não vamos investir nesse paciente. Então, vamos trocar essas palavras, porque cuidar é investimento. Você cuidar, você tirar a dor, você dar alívio físico, psíquico, espiritual, você trazer conforto, você trazer dignidade, isso é investir na qualidade de vida desse paciente. Carol, Então, às vezes mudar o. Só para pegar o gancho, para não esquecer. Às vezes sim, mudar o termo, que eu acho que foi até uma coisa que a Marcela ponderou a última vez, de em vez de falar, né, vamos suspender, vamos retirar, a gente coloca que não vai trazer benefício, né? Então, assim, não entendemos que tal medida vai agregar alguma coisa, né, no tratamento, no desfecho, no cuidado do seu familiar. Que aí também até a forma dele entender muda um pouquinho, né, assim, o olhar, ele olha de outra forma. Então, ele já pensa, não, aquilo então vai fazer mal. Quando a gente coloca que vai suspender, talvez, né, ele entende como uma coisa um pouco radical. Negligência, né? Implica como negligência. Isso da minha exatamente. sabe. Eu falo constantemente para eles, está proibido falar limitar, que viram lete, letou, seletar, vira até verbo, Isso. né? E a gente é proibido mesmo, porque limite implica em negligência. Eu não amo minha mãe, eu não amo meu pai com limite, né? Então, quando você fala em limite, para a família implica em negligência, né? Que a gente não está fazendo todo o possível. Quando a gente fala em priorizar conforto e evitar sofrimento, já é um outro entendimento para a família. Então, por isso que a gente está proibindo essas palavras lá, mas tem sempre que lembrar, porque frequentemente Isso. a gente acolhe. Esse aqui não tem. Esse aqui é paliativo, vamos pular o leite. Eu falei, não, você já examinou? Vamos ver se não tem algum sintoma para controlar? Isso frequentemente acontece. Não, isso aqui é lete, né? Então, assim, isso é o que dói mais no ouvido, é a coisa que eu fico mais proibida, a equipe está aí
não me deixa mentir. Realmente são palavras que implicam em negligência que a gente tem que abordar, assim, abolir da nossa prática diária, né? Coisa... Exatamente, perfeito. E eu escutei semana passada de um médico falando, esse paciente é LET, nossa, isso é uma agressão imensa, né? É uma agressão. Então, essa figura que eu trouxe é uma figura que eu gosto muito, que para mim traduz o que é comunicação, o que é cuidado paliativo, que não existe um caminho certo a seguir, existem vários caminhos, existem várias possibilidades, né? A gente pode indicar uma diálise, um trial de diálise, não significa que esse paciente vai ficar dialisando, a gente pode fazer trials, né? Então, a gente pode indicar e depois não indicar, a gente pode fazer esse vai e vem de indicações de acordo com o valor desse paciente, de acordo com a expectativa dessa família. Agora, alguns desafios que eu vejo muito na prática que eu queria trazer aqui para vocês. O que eu mais escuto. Essa família é muito difícil, precisa de cuidado paliativo. Eu escuto isso muito. Então, gente, vamos desmistificar esse conceito, por favor, né? Não existe família difícil. O que existe, na verdade, é uma família comum que está passando por uma situação difícil. E talvez ainda mais complicada por falhas de comunicações anteriores. Então, uma família fragilizada, isso é ter compaixão, né? Isso é fazer uma comunicação compassiva, é você compreender a fragilização dessa família, o momento que ela está vivendo, é uma situação difícil e que talvez eles podem ter uma reação exagerada naquele momento, mas que está dentro do contexto, né? Eles estão autorizados a ter esse tipo de reação, a ter uma emoção exagerada, porque eles estão vivenciando um momento muito difícil, né? Talvez momentos de perdas de um ente querido. Então, eles estão autorizados a vivenciar essas emoções exageradas, né? Nesse contexto. E outra coisa que eu acho que eu preciso muito falar para vocês conhecerem é a família que pendula. Isso é extremamente comum, né? Acontece muito no CTI, aconteceu até recentemente com uma paciente nossa, que inclusive fui eu que defini cuidados paliativos com a família, e logo depois a familiar falou que não queria mais cuidados paliativos e tivemos que retomar a conversa. Isso é o pêndulo, é o típico pêndulo, é a família que pendula. O que é o pêndulo? Eu até coloquei aqui, né? Que a família ela pode oscilar entre períodos de negação e períodos de compreensão. E essa postura é perfeitamente normal diante da grande fragilidade e da necessidade de fuga da situação. Então, essas pessoas, elas pendulam emoções. Então, precisamos compreender isso, tá? Isso faz parte do processo de aceitação, do processo de comunicação. E o que devemos fazer diante de uma família que pendula? Acolher. Precisamos compreender a situação difícil que ela está vivendo e acolher essa família. Fazer novas reuniões familiares, retomar os objetivos anteriores e falar quantas vezes forem necessário sobre o processo do adoecer desse paciente e sobre as decisões que foram tomadas. E, Carol, voltando aí também, seguir, né, o discurso, manter o nosso discurso, né, que eu acho que é importante com a equipe toda multidisciplinar, assim, né, vou dar um exemplo, assim, bobo, assim, pacientes com demência avançada que a gente conversa com a família e entende que não tem benefício de passar uma sonda. Aí, às vezes, outros profissionais passam, falam coisas diferentes, e a família escuta outras opiniões e começa a pendular e começa a questionar novamente. Então, assim, é importante a gente seguir. A gente está ali, a gente fez uma avaliação, a gente tem uma acurácia diagnóstica, a gente estudou aquele caso e sabe o que é indicado. Compartilha com a família, né, da forma que você colocou, agregando os valores dele, né? Assim, é importante a gente escutar deles e sempre seguir o mesmo discurso. A gente não pode pendular, né? Eu digo assim, o paciente varia o quadro clínico.
Ele pode ir mudando e a gente ir realmente indicando uma coisa e depois muda, né? Assim, isso pode acontecer, mas o nosso discurso, né, tem que ser sempre o mesmo para a família sentir segurança. Então, não é assim, Exatamente. a família pendulou e aí você volta atrás porque está com medo da reação que ela vai ter. E assim, a reação, né, vai ser uma reação realmente que na hora ali, para a gente que está escutando, não vai ser fácil. Eles não vão ficar felizes com a gente. Mas a gente tem que seguir a mesma linha para não perder essa confiança. Exatamente, perfeito, Laurinha, obrigada. O Só- paciente. Ai, desculpa, pode falar. Não, só ia falar que realmente a família e o paciente podem pendular, nós não. Nós, nem a equipe médica, nem a equipe multi, que precisa estar alinhada também com todas as decisões, né? Isso, Pode só falar. desculpa, gente. Só para reforçar, a gente não deve pendular. E se houver algum desconforto dentro da equipe, alguma discordância, a gente fala muito em convocar novamente reuniões familiares, mas a gente precisa convocar reuniões em equipe também para realinhar as posturas, realinhar as condutas, às vezes até redesenhar um plano de cuidados. Geralmente a gente mantém o paciente no mesmo extrato, né? Porque a gente sempre parte de indicações técnicas. Às vezes o paciente transita entre os extratos, a gente precisa ter essa flexibilidade também, né? Mas assim, ter essa sensibilidade de quando será necessário convocar reuniões da equipe também, que tudo parte das possibilidades técnicas. E a equipe multi, ela está dentro ali decidindo possibilidades técnicas, tanto o médico, quanto o fisioterapeuta, quanto o enfermeiro, todo mundo está junto. E aí falar a mesma língua é essencial, porque esse negócio de agora a filha quer que comece antibiótico de novo, vão pedir exame. Isso gera uma enorme insegurança, né? Parece que só começou antibiótico porque eu mandei, porque eu pedi, né? Que relação que a gente está construindo, né? Ao mesmo tempo, se você é confrontado por um familiar do tipo, agora eu não quero mais paliativo, eu quero o exame, quero o antibiótico, e isso é um pendular, né? Eu não posso também falar, não, a gente não vai começar, você não falou lá atrás que você não queria, que você não concordou? Não é isso, a gente não pode confrontar, é acolher. E se às vezes você está mais desgastado mesmo naquele dia, mais cansado, ou você se sente acuado ou desrespeitado mesmo pela postura do familiar, dê um tempo, né? Assim, olha, não vamos conversar agora, você está exaltado, vamos marcar um outro dia em que você esteja melhor, em que né, eu esteja mais tranquilo também, calma, né? Vamos realinhar tudo. Então, saber também o momento para parar, para dar uma respirada, né? Exatamente. Perfeito, Paula, obrigada. Então, aqui eu coloquei a estratégia, que é a estratégia que chama Spikes, que é uma estratégia de comunicação bem delineada nos cuidados paliativos, e eu fiz algumas observações aqui a mais, que eu achei importante. Então, primeiro, antes de você partir para uma estratégia de comunicação, antes de você partir para uma reunião familiar, para você comunicar alguma notícia difícil, você precisa investigar a biografia dessa família, investigar a história desse paciente, saber quem são essas pessoas, né? De onde elas vêm, né? Qual o convívio, qual que é a situação sociocultural dessa família. Depois você vai preparar a equipe e o espaço, né? Tem que ter um espaço reservado, tem que ter uma preparação da equipe. Depois você vai partir propriamente para a comunicação. Então, como que a gente inicia uma comunicação em saúde, né? Uma comunicação difícil? Primeiro você vai tentar compreender o que aquele familiar está sabendo do caso desse paciente. Então, compreender a saúde do paciente e perceber, né, como que aquele familiar está interpretando aquela situação. E aí você convida o paciente ou familiar para falar um pouquinho sobre esse assunto. E depois você vai fazer a transmissão da informação.
E aí transmitir a informação de forma clara, objetiva e com compaixão, tá? E compaixão ou empatia. E aguardar um feedback, porque vai ter um feedback. E esse feedback pode vir com emoções variadas. E a gente tem que estar preparado para essas emoções, para acolher principalmente, tá? Essas emoções e compreender essas emoções. E por fim, a gente faz um plano terapêutico para assegurar a continuidade desses cuidados. O último ponto que eu coloquei aqui da aula é sobre conspiração do silêncio, que é algo também muito comum que a gente vê. O que é o cerco, ou conspiração, ou pacto do silêncio? É aquela omissão do diagnóstico, prognóstico ou tratamento da família para com o doente ou o doente com a família, tá? Isso pode perturbar seriamente a comunicação entre paciente, família e equipe. É uma tentativa mútua de proteção, né? A família quer proteger o paciente, fala: ah, não, doutora, não conta esse diagnóstico para ele, não, porque senão ele vai piorar. Que aí sim ele vai cair em depressão, porque ele não vai aguentar. Então, uma tentativa de proteção, mas que na verdade denuncia várias fragilidades, né? Traz um elevado estado de ansiedade, medo e insegurança. Priva os sujeitos da possibilidade de reorganizar e readaptar a sua vida para a realização de metas plausíveis diante da sobrevida. Tem o risco de luto complicado e favorece medidas terapêuticas fúteis. Eu coloquei esse livro aqui que eu gosto muito, chama Bilhete de Plataforma. Ele é um livro bem fininho e que são histórias, né, sobre conspiração do silêncio. Só uma dica para vocês, para a gente ficar atento a isso e que pode gerar sérias rupturas aí de relações. E um outro conceito que eu queria trazer é o privilégio terapêutico, que aí é a omissão de informação do estado de saúde do paciente, baseado no julgamento fundamentado do médico, de divulgar a informação. Então, o médico, ele omite alguma informação para o paciente, porque o médico julga que essa informação pode ser prejudicial para um paciente, por exemplo, que está deprimido, ou emocionalmente esgotado ou instável. É isso que eu trouxe. Aí eu trouxe aqui uma última frase para a gente pensar que os cuidados paliativos envolvem ajudar os pacientes e familiares a lidarem com as doenças graves e estabelecer um plano de cuidados que reflita os seus objetivos. Embora o controle dos sintomas também seja fundamental, a comunicação talvez seja a habilidade mais importante e poderosa desse processo. Muito obrigada. Deixa aí meu e-mail também para se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Muito obrigada pela aula, Carol. Eu queria, antes de abrir para as perguntas, abrir também para as considerações do Bruno, primeiro agradecer e parabenizar pela aula, assim, a dificuldade da gente colocar a comunicação, né? Porque eu acho que quando a gente começou com a ideia desse protocolo, né, era até uma ideia de a gente fazer um treinamento voltado para os horizontais, né? E a gente acabou abrindo para a equipe multidisciplinar. A gente sabe que, né, ainda mais quando a gente, né, a gente tem que sempre capacitar toda a equipe, né, e a comunicação é uma coisa que a gente nunca vai fugir dela, né, independente das notícias ficarem centradas no horizontal, né, das reuniões ficarem centradas no horizontal, todo mundo, né, que está na assistência direta ao paciente está exercendo a comunicação, mesmo que não verbal, né, como você disse aí de maneira muito clara. E a gente nunca vai fugir, principalmente a equipe médica, né? Sempre a gente vai ter que exercitar as nossas habilidades de comunicação. Que na UTI, como você mesmo falou, a gente tinha falado no início, a gente volta muito e concentra-se muito nas doenças, nos procedimentos e pouco no doente, né? Então, a Paula até falou na primeira aula, assim, né, que a maioria dos estudos mostram o quanto os cuidados paliativos são definidos pouco tempo, poucas horas antes da morte, de fato, né? E esse protocolo é justamente para a gente sinalizar, né, esses pacientes
mais precocemente, para que a gente possa ampliar não só a qualidade de assistência ao paciente, do controle de sintomas, ao acolhimento familiar, mas também que a gente possa, né, diminuir esses tratamentos e esses, né, essas terapias que são tão deletérias, né, prolongam o sofrimento dos pacientes. E não é raro, né? A gente encontra com o paciente, né, todo o tempo. Com certeza tem um lá na UTI agora, em que a gente só desperta para os cuidados paliativos, e aí a gente vai ouvir, né, quando o paciente já está refratário mesmo ao tratamento, com múltiplas invasões, e a gente vai ouvir a família só então. Aí a família fala, não, ele não queria nada disso, viu, doutora? Não era a intenção dele, nada disso. Aí a gente já vê o paciente já está com 1 mês de internação, já está dialisando, já está na ventilação mecânica, já foi submetido a 3, 4 tratamentos de sepsis, e só aí, então, a gente procurou saber da família e do paciente qual era o entendimento dele de uma morte digna, né, de que ele tinha de entendimento de fim de vida. Isso é muito comum na terapia intensiva, é uma coisa que a gente tem que mudar, e como mudar a cultura é muito difícil, né? Então, achei muito bom esse ponto que você falou, até anotei aqui, o nosso foco nos protocolos, nos procedimentos, nas doenças, e não tanto no doente, né? Então, a gente vai perguntar isso no final. Outra coisa que sempre perguntam também quando a gente está dando notícia, e que eu acho que a gente esquece, doutora, eu posso ter esperança? Né? Uma coisa que eu não sei como é que vocês falam, mas eu sempre respondo, a esperança não cabe a mim nem dar nem tirar, ela depende das experiências de vida de cada um, da religiosidade, a gente fala aqui da parte médica, mas a gente também tem que saber perguntar qual que é o entendimento, né, do paciente, da família, da vida, né, do que seria uma morte digna, para a gente propiciar não só qualidade de vida, como qualidade de morte também. Outra coisa que eu achei um ponto muito importante, a diferença que a Paula já tinha falado muito bem, você deixou ainda muito pautado, muito claro, que a Paula falou que você ia abordar também a diferença de decisão compartilhada e delegar decisões que são de competência médica e que a gente não pode delegar para a família, né? Isso eu falo que é um mecanismo de tortura psicológica. Você fala, quer que entube? Quer que dialise? Né? Então, a gente tem que aprender a comunicar isso de uma maneira que a gente... Né? O que seria compartilhar? Você compartilhar o diagnóstico, compartilhar os possíveis tratamentos, as consequências de cada possível tratamento, né? Do rumo que a gente vai tomar, mas essa decisão é médica. Né? E essa que eu aprendi agora, que não é comunicação de más notícias, de notícias difíceis, né? A gente tem que, às vezes é num plantão, que o plantonista fala, olha, vou entubar o paciente, então assim, às vezes ele liga, olha, tô aqui, complicou, tô entubando, é isso mesmo, é para fazer isso, então assim, a gente não pode, imagina a família receber essa notícia de madrugada, do plantonista falou, olha, você quer que entube? É para entubar? Complicou aqui, ó, tá. Então, assim, a gente realmente precisa entender que isso não é e as pessoas acham que isso é intuitivo, e não é intuitivo, né? Isso são, como você falou, tem passos, tem estratégias mesmo, né? É uma coisa que precisa ser aprendida e treinada, né? Porque é uma habilidade muito difícil da gente adquirir aí ao longo desse tempo de prática médica, que a gente foca muito no CTI, né, nos procedimentos. O residente chega lá e quer aprender procedimento, ele quer aprender a entubar, ele quer aprender a funcionar, mas ele não quer aprender a conversar com a família. Então, isso a gente vê isso claramente, assim, do quanto nós vamos nos distanciando, e agora a gente tem que fazer o processo completamente inverso. A gente viu que sem essas habilidades, né, a gente cria muito mais problemas e a gente submete os pacientes a muito mais terapias, imprime muito mais sofrimento para o paciente, para a família, do que se a gente tivesse essa habilidade bem desenvolvida, né? Bom, acho que foi tudo isso mesmo. Uma questão que a gente sempre escuta, que é o maior problema do CTI que a gente sempre escuta, doutora, mas cada um aqui fala uma coisa, né? Que é a diferença de... Às vezes a notícia é a mesma, mas a maneira com que eu dou a notícia é completamente diferente que a maneira com que o meu colega dá a notícia. E aí a família percebe aquilo como ela quer, né? E isso é uma das queixas mais frequentes em todos os CTIs que eu conheço, né? Que é essa diferença. E o horizontal, ele vem linearizar isso um pouco, mas até de um horizontal para o outro a gente vê essa diferença, né? Então, assim, a família tem essa dificuldade de interpretação, muitas vezes porque a forma como você fala, às vezes é a mesma notícia, mas a forma como foi dada é completamente diferente, a família acha que aquilo tem um desencontro, né? E muitas vezes tem esse desencontro mesmo que vocês mesmos falaram, a própria equipe pendula mesmo, e aí a gente acaba que tem... Isso que a Paula falou, a gente tem que reunir entre si, primeiro para, né, sempre
aparar as arestas e resolver os conflitos internos antes de passar aquilo para a família, porque isso é a pior vitrine do CTI. É um CTI que não se entende, com médicos que falam coisas diferentes, cada um fala uma coisa para a família, aquilo para a família, nossa senhora, vou tirar meu parente dali, porque eles não entendem, cada um fala uma coisa, então sempre os conflitos internos nunca serem passados para a família. A gente sempre tem que falar a mesma língua. E mesmo assim isso é difícil, porque às vezes quando a gente está tentando falar a mesma coisa, a maneira com que a gente fala é tão diferente que a família entende coisas completamente diferentes, né? Isso é muito importante. E aquela notícia, né, Marcela? O paciente está estável. Então, a forma que você comunica. Não, o paciente está estável, mas estável para o familiar, o paciente está indo super bem, está recuperando, isso é é, estável, está ótimo. Na verdade, o paciente está falecendo. exatamente assim, né? Até recentemente, acho que teve uma família, algum paciente que veio do CTI, tem uma família que tem um entendimento mais complicado, assim mesmo, e falou exatamente essa palavra para mim, porque assim, primeiro isso que a Carol explicou, né? E que eu acho que é uma base para a gente conseguir manter essa mesma linha de raciocínio, de informação, primeiro a primeira coisa eu acho que é deixar a família falar o que ela está entendendo e o que ela, né, o que ela recebeu de notícia e qual que é a mensagem que ficou para ela. Então, você já vai sentir ali exatamente o grau de entendimento da família e talvez o tanto que a família está preparada naquele momento para escutar. Então, assim, recentemente eles falaram isso, o paciente chegou, estava gravíssima assim, né? Um paciente muito complexo, realmente, dentro da gravidade dele estava estável, porque aparentemente não ia falecer nas próximas horas, mas o potencial de complicação altíssimo. Então, assim, às vezes, realmente, com a rotina que a gente tem atualmente, né, no IPSENG, às vezes é complicado a gente ter tanto tempo disponível para conseguir fazer tudo isso que é indicado, né? Mas realmente eu acho que toda vez que eu vou fazer interconsulta no CTI, eu gasto a maior parte da minha interconsulta tentando entender primeiro com a equipe do CTI o que está acontecendo tecnicamente, né? O prognóstico, a doença, o que às vezes um especialista que está dentro do caso considera, né? Da parte cirúrgica, a parte oncológica. Depois eu pergunto para a família muito assim, desde onde que o paciente nasceu, assim, eu já vou entendendo o contexto familiar, que isso, né, realmente influencia demais, e vivências anteriores do paciente, né, porque às vezes o paciente é um paciente que interna diversas vezes, já manifestou ele mesmo, antes dele estar no CTI, quando ele estava consciente, né, o que ele gostaria ou não né, de receber de tratamentos quando ele estivesse num estado mais grave. Então, eu acho que a partir daí já fica mais fácil para a gente saber o que a gente vai falar e qual momento que a gente vai falar. Então, assim, né, é claro que quando eu vou fazer a interconsulta no CTI, eu disponho de mais tempo do que os horizontais que vão passar notícia, igual a Carol falou, né, uma coisa é o boletim, outra coisa é uma reunião. Então, a gente tem que tentar encontrar quais pacientes que vão precisar de reunião mais frequentemente, né, para a gente conseguir realmente passar a informação. E outra coisa que a Paula fala muito com a gente, que eu sempre gravo, é que, assim, a gente não precisa, em nenhuma reunião, fazer com que a família aceite, né? A aceitação é um processo individual, cada um tem um processo de aceitação. Dentro de uma família, varia, tem um filho que aceita mais rápido, que já vem trabalhando isso, porque ele tem uma espiritualidade diferente, ele tem uma religião diferente, N motivos. Mas o que a gente tem que fazer é com que ele tenha um entendimento. E, algumas vezes, esse entendimento, né, ele vai ter que se posicionar para ajudar a gente a construir esse plano terapêutico, e às vezes não, às vezes vai ser um paciente ali refratário. Então, né, assim, não é que pelo fato da família ali aparentemente não estar aceitando que a gente vai voltar atrás, né? Então, acho que essa diferença de termos aí para a gente até perguntar, assim, né? Parece que vocês não estão aceitando, então não é bem isso, né? Assim, o processo de aceitação é individual e realmente depende de muito tempo aí, porque a gente precisa fazer não a é adequação evento. da expectativa da família, né, Laura? Porque às vezes a família tem uma expectativa tão irreal de recuperação, de melhora, que às vezes a gente está falando uma coisa e para a família é uma expectativa completamente diferente. Então, às vezes a gente fala assim, olha,
ela está estável, melhorou um pouco dentro da condição. Aí eles entendem que ela está boa em casa. Exatamente. Que é um paciente extremamente debilitado, que às vezes vai sair com a ventilação definitiva ou completamente limitada ao leito. Então, essa adequação de expectativa, eu acho que faz parte desse processo de aceitação. Porque às vezes a família trabalha com uma expectativa tão irreal que demora para o processo para eles chegarem. Não, a expectativa que eu posso ter dela é essa, o processo de melhora que ela pode chegar até aqui. Isso que eu vejo que às vezes fica um pouquinho de dificuldade, a gente tem uma dificuldade de alinhar, até mesmo com a equipe assistente, que tem uma, assim, às vezes para a equipe assistente, não, mas ela respondeu a quimioterapia paliativa. E aí, aquilo para a família, ela respondeu, ela vai ficar boa, vai levar ela para casa. Enquanto que a equipe assistente está dizendo só não, a expectativa era muito diferente da equipe assistente e da família. Então, às vezes, a gente tem que fazer essa adequação, porque muitas vezes elas estão completamente desencontradas. Isso é muito difícil também e faz parte desse processo de aceitação. Exatamente. Bruno, você quer... Vou abrir aqui para as perguntas, para o Bruno também. Vou fechar aqui meu áudio. Não, eu acho que foi tudo dito. Acho que está tudo muito bem explicado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria só acrescentar algumas coisas, também queria destacar algumas coisas, que esse tema me empolga muito também, então não posso deixar de falar. Eu fiz várias anotações, mas a maioria das coisas vocês já falaram mesmo. Então, esse escutar de falar é essencial, porque muitas vezes e a tendência de muita gente, assim, justificado pelo fato de a comunicação não fazer parte da nossa formação, já chegar despejando aquele tanto de notícia, aquele tanto de termo, e às vezes a família nem tem uma expectativa tão irreal, mas às vezes você cria uma postura de resistência a você, de já chegar com aquele tanto de coisa ruim, julgando e termo, o que eu não vou fazer e não vamos investir, não sei o quê, e é muito grave, e está no fim da vida. Aí você cria uma postura realmente de resistência. Qualquer coisa que você fale, aquela pessoa vai rebater, por mais que ela poderia te compreender. Então, escutando antes, você consegue puxar o gancho. E, assim, na maioria das vezes, para esses pacientes frágeis, crônicos ou subagudos, que têm internações recorrentes, na maioria das vezes, a própria família já te desenha um paciente frágil, e você consegue puxar o gancho e desenhar fragilidade para a pessoa. Então, assim, tem coisas que a pessoa não consegue negar. E isso de uma forma acolhedora e leve, apesar de ser difícil, para você e para a família. Então, escutar é muito importante. Outra coisa que a gente fala muito também, que a gente discute muito, e eu acho que essa ferramenta, sendo bem sucedida, e eu acho que ela é essencial e sendo aplicada nos pacientes nas primeiras horas da entrada no CTI, vai possibilitar essa construção do prognóstico, do melhor cenário e do pior cenário. E o que é importante também, quando a gente faz isso precocemente, é que a gente pode se posicionar. Então, assim, quando você se posiciona, você se coloca do lado da família. A família sente que você está do lado dela e não contra ela. Então, este é o melhor cenário. Eu espero que a gente caminhe para ele, mas vai depender da resposta do paciente. Então, eu desejo e espero, como você, que o paciente evolua bem. Mas a gente precisa ter consciência que, diante da fragilidade, das comorbidades, outras coisas podem acontecer. E aí você trabalha o pior cenário. Se em algum momento, e aí deixa claro, aí vem aquela figura que a Carol mostrou, sempre tem um caminho para o cuidado. Então, se em algum momento você percebe que o paciente vai evoluir negativamente, fica muito mais fácil você desenhar essa evolução para a família. Então, a gente esperava e desejava ir para o melhor cenário, por isso tudo que a gente realizou, mas o paciente está evoluindo negativamente. Então, infelizmente, e esses termos é importante a gente usar, que a gente está sentindo também, infelizmente, o paciente está caminhando para o pior cenário. Mas nós podemos fazer muitas coisas para ele. O foco do cuidado vai ser diferente. E aí você foca no que você pode fazer.
nem oferece o que não é adequado, o que você sabe que é distanásia. Então, hoje, essa popularização da medicina, né, das possibilidades técnicas, da intubação, da ventilação mecânica e de ECMO, isso aí popularizou demais. Os grupos de WhatsApp, assim, não tem coisa que eu tenho mais raiva do que o pessoal manda foto do paciente no CTI, manda áudio, grava o que você falou, às vezes no boletim diário, manda no grupo da família. Então, é muita opinião alheia. Então, a gente precisa realmente ter uma relação com quem está presente, com quem está ali, né? Uma outra coisa que eu gosto de destacar também na comunicação, na linguagem não verbal, o celular. Cuidado com o celular na mão, tanto nós quanto a família. Então, assim, tem famílias que eu não faço isso com muita frequência, porque às vezes isso acaba quebrando um pouco o vínculo, mas às vezes é interessante pedir para a pessoa guardar o celular antes da reunião. Então, nós estamos aqui, eu vou guardar o meu celular, vamos deixar o celular em cima da mesa, todo mundo? Porque às vezes um celular toca ali e aí acabou, todo mundo distrai, acabou a sua linha de raciocínio, o paciente, a pessoa que às vezes estava prestando atenção não presta mais, né? Então, cuidado, eu sugiro isso, é uma coisa que eu estou tentando fazer cada vez mais, principalmente quando eu estou participando de um contexto mais tenso, assim, né? Mais difícil, de comunicação difícil mesmo, guardar o celular. Porque realmente é algo que me irrita, acho que é falta de educação, e eu acho que as pessoas nem percebem mais, né, assim, mas atrapalha muito. E olhar nos olhos. Quando você está conversando, olha nos olhos. E, assim, os olhos é praticamente o que a gente tem, né, hoje, para comunicar, que a gente não sabe nem o rosto da outra pessoa. Nessas reuniões, a gente nem se reconhece, né, a gente não se conhece mais sem máscara. Mas olhem nos olhos. Falem com calma. Cuidado com bater no pé mostrando impaciência. Cuidado com roer unha. Cuidado, né? Muito cuidado. Tem mais alguma outra coisa? É isso. Acho que eu falei tudo. Obrigada, gente. Então tá. Se tiver mais alguma pergunta, senão a gente vai... Beda queria falar. O Pedro. Cadê? Essa Carol. Não, gente, eu queria falar uma questão que existe também, que essa coisa de que cada um fala um, né? E eu tenho uma formação cirúrgica, né? Todo mundo sabe. E não é uma coisa, em 5 anos de minha formação, não é uma coisa discutida, momento nenhum, sobre questão de cuidados paliativos, de conversar com a família, mesmo o paciente tendo múltipla metástase, qualquer coisa desse tipo. E a interação com o cirurgião, eu acho, nos casos cirúrgicos, alguma coisa desse tipo, da equipe que está cuidando dele com o cirurgião. Porque o cirurgião, ele ainda não tem isso, é um problema nosso mesmo, sabe? E ele acha que tirou aquilo ali, não, beleza, agora é com a clínica e vai resolver, entendeu? E isso daí, às vezes, leva a família a estar brigando, a estar brigando no sentido de conflitos, né? De conflito das ideias do que está acontecendo com o paciente. Como é que um médico fala isso, o outro fala isso? Isso é uma culpa realmente nossa mesmo. Eu tive formação de 5 anos, eu vim aprender alguma coisa dessa questão paliativa e tudo, de continuidade de cuidado e tudo, até mesmo do cirurgião, fora quando eu fui estudar dor, isso principalmente, e as pessoas não falavam disso, né? E até hoje, quando o meu grupo, digamos assim, quando saio com algum amigo, cirurgião, coisa desse tipo, ou então plantão, essas coisas, WhatsApp, nem passa pela cabeça muitas vezes, assim. Por exemplo, um tumor, um paciente de 92 anos, entubado, tem gente indicando cirurgia às vezes. Eu até brinquei, assim, não, tá no grupo, né? Eu até fui xingado, né? Só tá de zoeira, né? Pra quê? Eu falei isso. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser colocado também na mentalidade para a gente estudar, né? Eu tenho muita dificuldade, extrema dificuldade de conversar, dar mais notícias aos pacientes, muita. Então, uma coisa que eu li, esse protocolo Spikes, eu li, consigo fazer algumas coisas dele, me ajudou muito. Eu falo isso para quem tiver também, né?
porque eu tenho muita dificuldade, muita mesmo. Então, ajuda um pouco mesmo. Ainda não sou bom de dar notícia, não, mas estou melhorando, né? É muito importante também você saber que não sabe dar notícia, para você poder procurar melhorar, né? Quando você acha, você acaba fazendo as bobeiras boas. É mais isso, né? A parte do paciente, geralmente paciente com câncer, né? Paciente terminal com câncer, o cirurgião diz que é só resolver uma coisa ou outra, né? E quando você consegue ter um contato com ele, assim, diretamente com ele, ou até por WhatsApp, alguma coisa desse tipo, eu acho que ajuda muito. Isso eu estou falando pelo lado do meu convívio com outros cirurgiões, né? Era só isso mesmo. Essa dificuldade, na verdade, é uma dificuldade na formação médica, né? Não só da médica, assim, de todos os profissionais de saúde, como eu falei, é focado na doença e não no doente, né? Na verdade, a gente vê, e quando a gente falou de triagem de protocolo de paliativo, a gente falou, nossa senhora, ninguém sabe nada de cuidados paliativos, isso vai dar uma OBO, né? Vão achar que a gente está, né? Fazendo, e assim, é importante quando a gente vai começando a estudar, né? E ver que isso realmente, assim, é melhorar a qualidade do cuidado, é melhorar a qualidade de assistência. A gente tem a impressão de que ninguém queria, né, assim, que eu vejo assim, da classe médica, ninguém quer muito falar de cuidados paliativos, ninguém quer focar muito nisso, e acabou que chegou na terapia, isso, né, reflete diretamente no CTI, e dá a impressão que o intensivista também não queria, não, assim, mas a gente teve que se reciclar, né, porque é uma realidade, né, que bateu na nossa porta, né, então a gente fala que os intensivistas todos têm que ser reciclados mesmo em cuidados paliativos, porque também não fez parte da nossa formação. Parece que é uma coisa muito nova para a gente, não é, né? E não deveria ser. Mas acaba que essa inabilidade como um todo, da classe médica e também dos profissionais de saúde como um todo, em lidar com cuidados paliativos, reflete diretamente no CTI, né? E aí o CTI tem que resolver esse pepino, né? Tem que resolver, e aí acaba que, né, esse problema cai. Que bom, assim, que a gente está conseguindo, né, mudar realmente essa visão, né? Mas isso é uma cultura que é muito difícil de ser mudada. Mas, assim, o intensivista praticamente teve que ser chacoalhado. Falou, o problema está aí com vocês vão ter que resolver, né? Então, essa reciclagem que está acontecendo agora também não foi... Poderia ser mais natural, mas é uma coisa que também foi nos imposta até por isso mesmo, assim, por conta de muito desses problemas ainda serem resolvidos, né? Vão continuar sempre sendo resolvidos no CTI, né? Mas, assim, em uma grande, assim, até de uma maneira excessiva, né? Porque realmente a população envelheceu, né? Os tratamentos cada vez são mais né? Desenvolvidos, tecnologias cada vez melhores, então isso prolongou o tempo, né? De vida mesmo, prolongou o tempo das doenças, né? Das enfermidades que matavam antes. E isso agora tornou comum, né? O velhinho morrer entubado no CTI, né? Então, agora que realmente a gente está sendo chacoalhado, falando, não, mas por que será que é normal? Será que todos os velhinhos querem morrer, querem isso, né? Essa morte fria, distante no CTI, né? A morte não é mais um momento que precisa ser vivido, né? A gente distancia dela e deixa lá. Então, isso realmente foi uma realidade que nos foi imposta, né? E graças a Deus a gente pelo menos está tendo essa habilidade de nos reciclar e saber que, né, o cuidado paliativo na terapia intensiva é tão importante quanto você saber fazer um protocolo de sepse, né? Então, mas isso não é... Você está expressando isso que a gente sabe que é uma deficiência, né, da formação médica de todo mundo, praticamente, né? Agora não, agora eu dou aula, o cuidados paliativos é uma disciplina acadêmica. Então, agora na formação acadêmica já tem uma disciplina de cuidados paliativos, que é um grande avanço. Finalmente. Igual a Carol falou, não é um evento, né, gente? É uma coisa que vai acontecendo, vai tendo prática, a gente vai aprendendo termos, né, melhores formas, e é isso, aos poucos. Mas alguém tem alguma pergunta? Boa noite a todos, né? Gostaria de parabenizar aí a Carol pela aula. Para quem não me conhece, eu sou coordenador de enfermagem lá do CTI, né? E realmente a gente percebe essa dificuldade no conhecimento dos cuidados paliativos. A gente vê uma certa dificuldade por parte da equipe da enfermagem, por às vezes não compreender. Eu mesmo, igual a Beda falou, fui ficar sabendo sobre cuidado paliativo há pouco tempo, né? Assim, de uma forma mais aprofundada.
Mas o que eu posso perceber é que ainda existe uma falta de comunicação entre a própria equipe, né? Que muitas das vezes a falta de compreensão por parte da equipe técnica, principalmente aqueles que vão estar mais próximos da família e do paciente, como, por exemplo, o técnico de enfermagem, é muito importante que ele saiba diferenciar a estratificação do cuidado paliativo, porque muitas das vezes é eles que vão estar influenciando a família e o próprio paciente, né? Porque tudo que o médico discute com o familiar e com o paciente, eles vão discutir depois com os profissionais que estão lá perto, seja com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, ou com o próprio técnico, que passa mais tempo próximo, né? Às vezes, a falta de compreensão desse profissional, uma opinião que ele dê, vai mudar todo o sentido que aquela família tinha sobre o que estão fazendo, né? E muitas das vezes, quando se fala de cuidado paliativo, muitos profissionais entendem como cuidado paliativo exclusivo, né? E acaba tendo uma imagem negativa, falam, nossa, mas tem tanta coisa a ser feita, como assim tem cuidado paliativo? Então, é muito importante, na nossa realidade lá do CTI do IPSEM, talvez fosse importante a gente ter algumas reuniões presenciais com os profissionais, saber quais são as dificuldades que eles têm em compreender o que é cuidado paliativo, né? E também deles falarem as dificuldades que têm em lidar com isso, porque muitas das vezes, igual foi falado aqui, um profissional dá uma conduta, chegou outro profissional dá outra conduta, e a equipe técnica fica meio que perdida entre essas condutas diferentes, né? Um exemplo claro aqui, né? Tempo atrás já ocorreu, dar assim, a conduta. Esse paciente, ele está em cuidado paliativo e a gente não vai mais subir as aminas, né? Aí já chega no outro plantão, passa outro profissional e fala, não, vamos subir as aminas, porque a pressão está caindo. Então, muitas das vezes chega isso para a gente, lá na equipe, e fala, não estou entendendo, por que um profissional fala uma coisa, o outro profissional fala outra? Aí acaba gerando uma certa insegurança por parte dos profissionais. Então, acho que seria importante estar reunindo e ver quais são as dificuldades que a gente está enfrentando para que sejam propostas, né, essas soluções e essas melhorias de comunicação, porque eu acho que a gente vai ter um ganho muito grande quando toda a equipe puder participar. Infelizmente, todos podem participar dessas aulas, que eu acho que são extremamente importantes, interessantes para o nosso aprendizado, né? E com isso está melhorando a qualidade da assistência para os nossos beneficiários lá do hospital. Então, essa foi até a ideia da gente abrir para aula multidisciplinar, né? Mas realmente a gente sabe que entre os técnicos de enfermagem a adesão deles de reuniões online é menor. A gente chegou a fazer 2 reuniões sobre cuidados paliativos há bastante tempo, né? A gente teve uma aceitação da equipe muito grande, né? E uma presença muito grande. Eu vi que eles se sentiram muito valorizados e incluídos, né? Mas realmente é uma coisa que a gente não deu segmento nas reuniões presenciais. E aí, com a pandemia também, isso se atrapalhou todo, né? Mas realmente eles né, assim, não só de valorizado, mas assim, sempre o compartilhamento do conhecimento é sempre a melhor maneira, né? Assim, na verdade, foi até um caso que motivou mesmo, foi a suspensão da dieta em paciente de cuidados paliativos exclusivos. E a enfermagem não tinha aquela compreensão de que o mecanismo de morte do paciente não seria a fome, e por que a dieta era uma terapia fútil e tudo. E aí motivou, né? Foram 2 reuniões presenciais e a gente sentiu um feedback muito positivo da equipe, assim, de que a compreensão é sempre o melhor caminho, né? Assim, o que gerava, e a gente nunca pode desvalorizar, como acho que até a Carol falou isso, esse desconforto da equipe, né? Você não pode fazer uma coisa que gera desconforto para a própria equipe, nem que seja realmente por desconhecimento, né, daquilo se tratar realmente do melhor cuidado para o paciente, mas a gente tem que sempre resolver esses conflitos internos. E realmente a gente faz muito na intubação paliativa, né? O briefing e o debriefing, mas assim, realmente para todo, como é tão comum, né, para toda decisão, né, de extrato terapêutico ou definição de cuidados paliativos, a gente não tem como fazer toda aquela inclusão da equipe, por problemas, né, técnicos diários mesmo, a gente não tem esse tempo. Mas, sem dúvida, seria o ideal. E, realmente, as reuniões presenciais para os técnicos de enfermagem foram bem proveitosas, né? E a adesão deles às aulas online é menor, infelizmente. Ô, José, fica uma dica da enfermeira da nossa equipe, né? A Suelen, ela faz vários treinamentos com as equipes da enfermagem. Talvez conversar com ela, pedir aí uma ajuda, uma sugestão. Ela é uma pessoa ótima aí no treinamento do cuidado paliativo. Uma boa ideia, hein, Carol? Beleza, eu vou... uma reunião. A gente pode procurar pensar dessa Exatamente. forma, né? Inclusive, a Suelen faz a pós-graduação junto comigo. Então, ela tem a formação no Einstein também.
Então, ela é uma pessoa, assim, com conhecimento enorme de cuidado paliativo e experiência também, que pode ajudar aí nesses treinamentos. Sim, vou procurar então. Obrigado, cara. Podemos encerrar então, gente? Alguém ainda tem alguma pergunta? Já são 8h30. Vamos encerrar a reunião? Tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Ninguém de mão levantada. Obrigada, Carol. Foi muito boa sua aula. Parabéns. Obrigada, gente. Eu estou à disposição, viu? Qualquer dúvida, qualquer pergunta. Boa noite para todos. Carol, foi ótimo, Obrigada. excelente. Obrigada. Tá bem, obrigado. Boa noite a todos, muito obrigada. Até semana que vem, né? Temos a Boa nossa noite, última aula pessoal. semana Tchau, que tchau. vem. Até. Tchau, tchau.